o chamado da solidão. Há momentos em que o mundo inteiro parece gritar, mas nada realmente é dito. Ruído disfarçado de importância, vozes disputando atenção, opiniões empilhadas sobre o vazio. No meio desse caos, um homem começa a sentir algo que o assusta mais do que qualquer barulho: o chamado da solidão. Não é uma escolha romântica, nem um gesto de isolamento voluntário. É uma convocação interior, uma força invisível que o arranca do ruído e o obriga a olhar para o próprio abismo. E todo homem que ignora esse chamado paga um preço: o de viver a vida inteira cercado de gente, mas distante de si mesmo. O homem moderno não é prisioneiro de muros, mas de distrações. Ele acorda conectado, trabalha distraído, dorme esgotado, mas nunca desperto. Confunde movimento com progresso, presença com propósito. O sistema o alimenta com fragmentos de prazer, pequenas doses de dopamina, apenas o suficiente para mantê-lo dócil. A solidão nesse cenário se torna uma ameaça, porque nela não há nada para anestesiar o incômodo, apenas a verdade nua, esperando para ser encarada. É nesse espaço de silêncio que a mente volta a lembrar do que é ser livre. O homem que atende ao chamado da solidão começa a perceber o quanto estava sendo moldado por expectativas. Ele vê que as vozes externas criaram a sua identidade, que suas escolhas foram ditadas por medo, que sua rotina foi construída para evitar o desconforto de pensar por conta própria. A solidão desmonta esse teatro. Ela o força a ficar frente a frente com o que ele realmente é, sem aplausos, sem máscaras, sem distrações. E nesse confronto, o homem descobre algo que o assusta e o liberta ao mesmo tempo: que tudo o que o impedia de crescer era ele mesmo. A solidão é o retorno à essência. É o momento em que o homem entende que a força não está em se proteger do mundo, mas em não precisar dele para existir. A mente que aprende a encontrar paz no silêncio é a mesma que aprende a resistir à manipulação. O homem que domina essa arte não é facilmente enganado. Não é movido por vaidade e não se curva por aprovação. Ele sabe que cada vez que o mundo o chama de frio, ele está apenas ficando mais lúcido. A solidão não é ausência, é presença total. É quando o homem deixa de ser um personagem e volta a ser um ser humano. O barulho do mundo tenta convencê-lo de que estar só é perder, mas é exatamente o contrário. É quando ele se desconecta do coro e começa a ouvir a própria voz que renasce o poder esquecido. O homem que abraça o silêncio não se isola do mundo. Ele se eleva acima dele, e uma vez que desperta, jamais pode ser controlado novamente. A prisão invisível da aprovação. Desde cedo, o homem é condicionado a buscar aprovação. Aprende que o valor está no olhar do outro, que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, que agradar é o caminho mais seguro para sobreviver. Cresce acreditando que só será digno quando for admirado, quando for desejado, quando o mundo o reconhecer. Mas essa busca constante por aceitação é a armadilha mais sutil da modernidade. Porque enquanto você tenta ser aceito, você se perde de si mesmo. A cada sorriso forçado, a cada opinião moldada para agradar, a cada vez que se cala para não desagradar, você entrega um pedaço da sua alma em troca de um aplauso que não significa nada. A sociedade transformou a necessidade de aprovação em uma nova forma de escravidão. As redes sociais são os templos dessa servidão. E o homem moderno é o fiel que reza diante da tela, esperando por curtidas como se fossem bênçãos. O algoritmo se torna o novo Deus, e a dopamina o novo evangelho. Tudo gira em torno da aparência. A roupa que veste, o carro que dirige, o corpo que exibe, o sorriso ensaiado que esconde o vazio. Cada gesto é calculado para ser visto e não vivido. É uma prisão invisível, porque o homem acredita estar livre enquanto obedece ao olhar dos outros. Essa dependência da aprovação é uma forma de manipulação emocional que destrói a essência masculina. Quando você precisa ser aceito, você perde o poder de dizer não. Quando o medo de desagradar controla suas ações, você se torna fraco, previsível, facilmente moldado. É assim que o sistema mantém os homens domesticados, recompensando a conformidade e punindo a autenticidade. O homem que depende da validação externa é como um escravo que poliu suas próprias correntes e aprendeu a chamá-las de estilo de vida. Mas há um momento em que tudo isso começa a ruir.
Quando a alma se cansa de fingir, quando o corpo sente o peso de sustentar uma imagem que não condiz com a verdade, quando a mente percebe que o aplauso não traz paz, nasce a necessidade de ruptura. É nesse ponto que o homem percebe que precisa trair as expectativas do mundo para ser fiel a si mesmo, que essa traição é o início da liberdade. A solidão, antes temida, se revela como o refúgio daquele que decide romper as correntes da aprovação. Porque no silêncio não há plateia, e sem plateia não há personagem. É ali que o homem começa a recuperar o poder que entregou aos outros. Ele entende que respeito não se implora, se impõe pela integridade. A aprovação deixa de ser uma necessidade e se torna apenas um eco distante. E quando o homem para de buscar aceitação, algo muda na sua presença. Ele se torna magnético, não por tentar agradar, mas porque finalmente se basta. As pessoas passam a respeitar quem ele é, não quem ele finge ser. Esse é o paradoxo da força. Quanto menos você precisa ser aceito, mais você é admirado. E é nesse ponto que a mente se liberta e o controle começa a voltar para as próprias mãos. O dia em que você percebe que está perdendo a si mesmo. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o homem sente que algo dentro dele se quebrou. Ele olha para a própria vida e percebe que está cercado de pessoas, mas completamente desconectado de si. Trabalha, conversa, posta, interage, mas tudo soa mecânico, automático, sem alma. É como se estivesse vivendo o roteiro que outros escreveram. O roteiro do homem domesticado, que segue regras que nunca escolheu, busca objetivos que nunca foram dele e se orgulha de conquistas que não o preenchem. Esse é o ponto em que o corpo ainda se move, mas o espírito já desistiu. A maioria ignora esse sinal. Distrai-se com o barulho, com o consumo, com os elogios. Mas há sempre um instante em que a mente se cala e o vazio grita. É nesse grito interno que o homem percebe que se perdeu. Ele lembra quem foi, o que sonhou, o que acreditava ser possível antes de se moldar para agradar o mundo. O espelho se torna incômodo, porque reflete o olhar de alguém que já não reconhece. E o que dói não é o fracasso, é a sensação de ter traído a própria essência. Esse é o ponto de ruptura. É o momento em que o homem entende que viver para os outros é morrer lentamente. Cada concessão feita para ser aceito, cada silêncio imposto para manter a paz, cada sorriso dado por medo de rejeição se acumulam até que a alma grite por autenticidade. É quando ele percebe que, para se reencontrar, precisa destruir a versão que o mundo o obrigou a ser. O conforto se torna prisão e a rotina uma sentença. É o despertar que separa os adormecidos dos conscientes, mas esse despertar cobra um preço. Enfrentar a própria perda exige coragem, porque o homem terá de se despir de tudo o que o fazia sentir pertencente. Ele precisará aceitar que o que construiu pode ter sido apenas um disfarce. Essa dor é o batismo da verdade. É nela que a mente começa a se libertar das ilusões, que o orgulho dá lugar à lucidez e que o homem percebe que a vida que tem é o reflexo direto das concessões que fez. O dia em que ele percebe que está perdendo a si mesmo é o mesmo dia em que ele pode começar a se recuperar. É o ponto onde a negação se transforma em decisão. Ele entende que ninguém vai resgatá-lo, que não existe salvação externa, que a responsabilidade é dele. E essa constatação, embora dolorosa, é libertadora, porque o poder que ele buscava nas mãos dos outros sempre esteve na própria consciência. É aqui que o homem decide romper. Ele deixa de tentar caber nos moldes que o aprisionam e começa a moldar a si mesmo. A solidão, antes vista como castigo, agora é refúgio. Ele percebe que é ali, no silêncio e na introspecção, que a reconstrução começa. A perda de si é o prenúncio do renascimento, porque o homem que se perde no barulho precisa se encontrar no silêncio. E quando esse processo começa, nada volta a ser como antes. A rebelião silenciosa, escolher a solidão. É um ato de guerra. Chega um ponto em que o homem percebe que se afastar não é fuga, é resistência. Que escolher o silêncio não é covardia, é revolução. O mundo te ensina a ser acessível, previsível e dependente, porque um homem ocupado demais com as expectativas alheias nunca será perigoso. Mas quando você decide se retirar, quando escolhe a solidão voluntária, você rompe o pacto invisível que mantém os outros confortáveis e submissos. É nesse instante que você deixa de ser mais um e começa a se tornar algo que o sistema teme.
um indivíduo livre. A verdadeira rebelião não acontece nas ruas, acontece dentro da mente. É quando você para de participar do teatro da aparência e passa a questionar o roteiro. Quando deixa de responder aos comandos da aprovação e começa a agir por convicção. O homem que domina a própria solidão rompe com o rebanho, e isso o torna incompreendido. O grupo vai chamá-lo de frio, de distante, de antissocial. Mas o que realmente os assusta é o fato de que ele não precisa mais deles para existir. Essa independência é o maior ato de poder que um homem pode exercer. A solidão se torna então uma trincheira espiritual. É ali que você refaz sua mente, limpa as interferências e reconstrói sua hierarquia de valores. O homem solitário aprende a pensar sem influência, a decidir sem pedir permissão, a agir sem medo do julgamento. E quando ele volta ao convívio humano, não é mais o mesmo. Agora ele fala pouco, observa mais e deixa que sua presença carregue a autoridade que antes ele tentava conquistar com palavras. O poder real nasce da calma, e a calma nasce do isolamento. Escolher a solidão é declarar guerra à dependência emocional, ao vício de ser notado, à necessidade de agradar. É renunciar ao conforto do coletivo em troca da clareza do autodomínio. Porque é na distância que o homem vê o mundo como ele é, confuso, ruidoso, manipulado. E é também nesse distanciamento que ele enxerga a si mesmo com precisão cirúrgica. O isolamento voluntário não o torna amargo, o torna estratégico. Ele para de reagir e começa a planejar. O rebanho zomba de quem anda só, porque não entende o preço da liberdade. Mas no topo da montanha, onde o silêncio reina, o homem encontra algo que a maioria jamais conhecerá: a sensação de estar inteiro. Ele não precisa mais provar nada, não precisa competir, não precisa convencer. A solidão o lapida até que reste apenas o essencial. E o essencial é o que nenhum outro pode controlar. A alquimia psicológica, do isolamento à clareza mental. Quando o homem aceita a solidão, o que antes parecia desespero, começa a se transformar em força. No início, o silêncio dói. A mente grita, implora por distração, busca qualquer ruído que a salve de si mesma. Mas é justamente nessa dor que o processo de purificação começa. O isolamento funciona como uma forja mental. O calor da solidão derrete as ilusões, as mentiras que você contou a si mesmo, e o metal puro da consciência começa a surgir. Essa é a verdadeira alquimia psicológica, o processo de transformar o caos interno em clareza absoluta. Enquanto o mundo corre atrás de estímulos, o homem solitário aprende a apreciar o vazio. Ele percebe que o desconforto é um portal, cada hora em silêncio é um espelho, cada pensamento intrusivo é uma mensagem, cada lembrança incômoda é uma oportunidade de cura. O que antes era ruído agora é introspecção. O que antes era ansiedade agora é foco. É na ausência do barulho que ele começa a distinguir o que é real do que é apenas condicionamento. A solidão o obriga a enfrentar as vozes internas que sempre foram abafadas pelo excesso de informação. Nesse processo, a mente passa por um tipo de limpeza espiritual. As opiniões externas perdem valor. As comparações se dissolvem. E a clareza surge como uma lâmina afiada. O homem que mergulha no isolamento começa a dominar seus impulsos. Aprende a observar antes de reagir, a escolher antes de ceder, a agir com precisão em vez de urgência. É um renascimento silencioso, onde o poder pessoal não vem de conquistas externas, mas da capacidade de manter a calma quando tudo ao redor desaba. A clareza mental é a recompensa da solidão bem usada. O homem percebe que não precisa de motivação quando tem propósito, que não precisa de companhia quando tem direção, que não precisa de validação quando conhece o próprio valor. Ele se torna autossuficiente, e é nesse estado que sua energia muda. O olhar fica firme, a voz mais pausada, os gestos mais intencionais. Ele não corre mais atrás, apenas atrai, porque a mente focada cria um campo de força invisível, e quem domina o próprio foco domina o próprio destino. A solidão é o laboratório onde o homem cria a versão mais disciplinada e lúcida de si. O mundo o chamará de distante, mas o que ele realmente se tornou é seletivo. Ele entende que tempo é poder, atenção é moeda e paz é patrimônio. O isolamento deixa de ser um castigo e passa a ser um privilégio. É o espaço onde ele afia sua mente como uma espada, onde transforma emoções em estratégia
e dor em sabedoria. No fim, o homem que aprende a estar só não se torna frio, se torna indestrutível. A face oculta do ego, o que o silêncio revela. A solidão tem o poder de arrancar a máscara que o ego construiu. Quando o homem fica só, sem plateia, sem elogios, sem ninguém para confirmar sua importância, o personagem começa a ruir. O que sobra é a verdade que ele passou a vida evitando. A de que boa parte do que ele acreditava ser não passa de um reflexo das expectativas dos outros. No silêncio, o ego se desespera porque ele vive do olhar alheio. Sem aplausos, ele perde o oxigênio. É aí que começa o verdadeiro confronto, o homem contra a própria imagem. A mente tenta preencher o vazio com lembranças, fantasias, justificativas. Tudo para não encarar o fato de que o eu que ela defende é uma construção artificial. O ego é uma narrativa, uma história criada para proteger a vulnerabilidade interna. Quando o barulho externo desaparece, a narrativa perde sentido. O homem percebe que não é o papel que representa, o título que carrega ou a opinião que o define. Ele começa a se ver de forma crua, sem adornos, sem ilusões. É desconfortável, mas também é o primeiro passo rumo à liberdade psicológica. Esse processo destrói o orgulho, mas revela o núcleo de força real. Quando o ego se desfaz, o homem deixa de reagir por necessidade de controle e passa a agir por convicção. Ele para de buscar provar o próprio valor, porque finalmente o compreende. O silêncio o ensina que poder não é ser admirado, é ser inabalável. Que não há glória em vencer os outros, se ainda é escravo das próprias inseguranças. A solidão o treina para estar no mundo sem precisar dele. E quanto mais ele se afasta do ruído, mais começa a enxergar o jogo que o rodeia. Percebe que a maioria das pessoas vive em função da imagem que criaram, prisioneiras de uma máscara que não podem mais tirar. Ele, por outro lado, aprende a habitar o próprio vazio com dignidade. A dor da solidão se transforma em uma espécie de depuração espiritual. E é ali que o homem começa a experimentar o que é ser autêntico. Não o personagem que o mundo aprova, mas o ser que o mundo não consegue corromper. Na solidão, o personagem morre e o homem verdadeiro nasce. O encontro com a sombra, a psicologia profunda da solidão. Há um momento dentro da solidão em que o homem deixa de fugir das sombras e começa a dialogar com elas. A princípio, ele tenta apagá-las, rejeitá-las, negá-las, porque foram essas partes de si que aprendeu a esconder. São os impulsos reprimidos, os desejos que o envergonham, os ressentimentos que ele nunca admitiu sentir. Mas quanto mais tenta calar essas vozes, mais alto elas gritam. É o preço da negação, e é nesse confronto que o homem percebe que não pode vencer o que se recusa a reconhecer. A sombra é tudo aquilo que o ego não aceita ser. O homem que busca ser apenas bom, justo e compreensivo, se transforma em uma caricatura moral, sempre tentando provar pureza, enquanto sua própria escuridão o devora por dentro. É por isso que muitos colapsam, porque tentam manter a aparência de virtude enquanto afundam em culpa e contradição. A solidão rasga esse véu. Ela expõe os demônios internos e obriga o homem a olhar para eles, não como inimigos, mas como partes esquecidas de si mesmo. Quando ele finalmente aceita encarar sua sombra, algo muda. A raiva reprimida se transforma em energia vital. O desejo contido se transforma em ambição direcionada. E o medo de errar se converte em humildade. A integração da sombra não o torna melhor, o torna completo. Ele entende que a verdadeira força não está em negar o lado escuro, mas em controlá-lo. O homem que reconhece o próprio caos não é mais dominado por ele. Essa é a essência da lucidez, ter consciência da própria escuridão e ainda escolher o caminho da ordem. O homem que atravessa essa jornada volta com um tipo diferente de poder, o poder da serenidade. Ele já não precisa provar nada, porque sabe exatamente do que é capaz, tanto no bem quanto no mal. É essa consciência que o torna perigoso e ao mesmo tempo confiável. Ele não reprime suas sombras. Ele as disciplina. Ele aprendeu que um homem que não conhece sua própria escuridão é um homem frágil, pronto para ser manipulado. A solidão, então, deixa de ser apenas um abrigo. Torna-se um campo de treinamento psicológico. Cada pensamento obscuro que surge é uma oportunidade de autodomínio. O homem que enfrenta a si mesmo
não teme mais o julgamento do mundo. Ele já olhou para o inferno dentro de si e sobreviveu. A partir daí, tudo o que resta é poder e clareza. Porque o homem que se reconcilia com a própria sombra nunca mais se ajoelha diante das sombras dos outros. O renascimento interior. O homem que sai do silêncio com poder. Depois de atravessar o deserto da solidão e encarar a própria sombra, o homem emerge diferente. Ele não fala sobre mudança. Ele é a mudança. Há uma calma nova no olhar, uma firmeza discreta na postura, uma certeza que não precisa de palavras. O caos interno foi transformado em direção, e a dor que antes o enfraquecia, agora o alimenta. Esse é o ponto em que o homem deixa de reagir à vida e começa a conduzi-la. O silêncio, que antes parecia vazio, tornou-se sua fortaleza. O renascimento não é um instante de iluminação, mas um processo de reconstrução. O homem aprende a se levantar com dignidade, sem pressa e sem máscaras. Ele percebe que não precisa provar nada ao mundo, porque entendeu que o verdadeiro poder não está em ser admirado, mas em ser consistente. O barulho externo perde força, e a necessidade de se explicar desaparece. Ele fala menos, observa mais, e quando decide agir, suas ações têm peso, porque vêm da convicção, não da carência. Esse novo estado de consciência muda tudo. A presença de um homem que dominou o próprio silêncio é percebida antes mesmo que ele diga uma palavra. Sua energia é estável. Seu olhar é assertivo, sua mente é clara. Ele não precisa convencer ninguém, porque carrega dentro de si algo que o mundo inteiro busca: autodomínio. E é isso que o torna magnético. As pessoas o respeitam não porque ele exige respeito, mas porque ele o irradia. O respeito não é conquistado através de força, mas de equilíbrio. O homem renascido pela solidão entende que o poder real é autocontrole. Ele já não se abala por ofensas, não se emociona com bajulação e não se rende ao impulso. Sua resposta é pensada, sua raiva é disciplinada, sua emoção é domada. Ele não nega o que sente, mas domina o que expressa. Essa maturidade emocional é o que o separa do homem comum, aquele que reage a tudo e não controla nada. A diferença é que o homem transformado não precisa provar quem é. Ele simplesmente é. Quando ele retorna ao mundo, tudo parece o mesmo, mas nada é igual. Ele enxerga as pessoas com clareza, as intenções com precisão e a si mesmo com compaixão. A solidão o ensinou que a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre as próprias fraquezas. E esse tipo de vitória é silenciosa, invisível, mas inabalável. O homem que domina o próprio silêncio nunca mais é dominado pelo barulho dos outros. E é nesse ponto que ele deixa de ser um sobrevivente e se torna um estrategista da própria existência. O domínio da solidão, o poder de não precisar de ninguém. A maioria das pessoas acredita que independência é fazer tudo sozinho. Mas o verdadeiro domínio da solidão vai muito além disso. É o estado em que o homem não precisa de ninguém para se sentir completo. Ele pode escolher estar com alguém, pode colaborar, pode amar, mas nada disso define quem ele é. A solidão o ensinou que a dependência é a raiz de toda fraqueza emocional. O homem que precisa da presença dos outros para sentir valor se torna facilmente controlável. O que domina a solidão, porém, é inatingível, porque o que o move vem de dentro. Essa liberdade psicológica é rara e perigosa. Rara porque poucos têm coragem de conquistá-la. Perigosa porque quem a alcança não pode mais ser manipulado. A ausência de necessidade é uma forma de poder silenciosa, mas absoluta. As pessoas tentam entender o que há de diferente nele, mas não conseguem decifrar. Ele não implora, não compete, não implora amor nem atenção. Ele oferece presença, não dependência. Ele sabe que nada é mais atraente do que o homem que não busca a aprovação. O magnetismo nasce da escassez emocional. Quanto mais você se basta, mais valor o mundo te atribui. O domínio da solidão também redefine o conceito de amor e lealdade. O homem independente não se fecha ao mundo, apenas aprende a escolher melhor. Ele entende que estar com alguém é um ato de vontade, não de carência. Ama sem se perder, compartilha sem se diluir, apoia sem se submeter, porque quem domina a si mesmo não teme perder ninguém. E é exatamente isso que o torna impossível de substituir. Ele é inteiro, e só o que é inteiro pode se entregar sem medo. No silêncio da solidão, ele aprendeu a lidar com o próprio vazio.
Não precisa mais preenchê-lo com distrações, pessoas ou promessas. O vazio se tornou um espaço de força, o intervalo entre o impulso e a decisão, entre o desejo e a ação. É nesse espaço que mora a sabedoria. O homem que o domina não se precipita, não se desespera e não se desgasta tentando provar o que já sabe. Ele entendeu que o controle não está em dominar o mundo, mas em não permitir que o mundo o domine. Quando o homem atinge esse estágio, o respeito vem naturalmente. Ele não o exige, ele o inspira. O mundo passa a girar em torno dele, não porque ele busca a atenção, mas porque sua presença é uma âncora em meio ao caos. A solidão o transformou em centro, em eixo, em equilíbrio. E o paradoxo é que quanto menos ele precisa, mais o mundo o oferece. O homem que domina a solidão descobriu a liberdade suprema, a de não ser escravo nem dos outros, nem das próprias emoções. O legado invisível. Como a solidão cria homens imortais. A história sempre foi moldada por homens que aprenderam a caminhar sozinhos. Enquanto a maioria se perde no conforto do grupo, alguns escolhem o isolamento como disciplina. Esses homens compreenderam que grandes ideias não nascem no barulho das multidões, mas no silêncio das madrugadas. Marco Aurélio escreveu seus pensamentos mais profundos em solidão. Leonardo da Vinci concebeu suas invenções na quietude de seu ateliê. Nietzsche forjou sua filosofia no exílio. E cada palavra que deixou ecoa até hoje. A solidão é a oficina dos imortais, o espaço onde o homem comum morre e o homem atemporal é construído. O legado desses homens não é apenas o que criaram, mas o que se tornaram. A solidão os ensinou a pensar sem influência, a criar sem aprovação, a resistir sem amparo. Eles entenderam que o preço da originalidade é o isolamento, e que toda mente que ousa ver o mundo com lucidez será em algum momento incompreendida. O homem que busca ser lembrado precisa primeiro suportar ser esquecido. É no silêncio que ele aperfeiçoa suas ideias, lapida seus princípios e encontra a verdade que o barulho social tenta esconder. O homem que abraça a solidão descobre uma conexão mais profunda com o tempo. Ele para de viver no ritmo da pressa e começa a viver no compasso da eternidade. Sua mente deixa de reagir ao presente imediato e passa a pensar em termos de legado, de impacto, de transformação. O que ele constrói já não é para impressionar, mas para permanecer. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem imortal. O primeiro busca reconhecimento, o segundo busca sentido. A solidão o faz perceber que tudo o que é genuíno exige paciência, que o crescimento não acontece sob aplausos, mas em silêncio, que o valor não é medido pela popularidade, mas pela permanência. Enquanto os outros correm atrás de visibilidade, ele cultiva profundidade. E quando finalmente aparece, não é como mais um rosto entre tantos, mas como uma presença que muda o ambiente. Ele se torna referência, mesmo que não queira. O legado invisível é aquele que não precisa ser proclamado. Está na postura, nas decisões, nas marcas sutis que o homem deixa por onde passa. O homem moldado pela solidão carrega dentro de si uma espécie de eternidade silenciosa. Ele pode ser esquecido por muitos, mas jamais será apagado do tempo, porque o que nasce no silêncio não morre no esquecimento. A solidão forja o império dos que não precisam ser vistos para existirem. Ela cria homens cuja voz continua ecoando, mesmo depois que o corpo se cala. O destino do homem que domina o próprio silêncio. Há um ponto em que a jornada da solidão deixa de ser busca e se torna destino. O homem que chega até aqui não teme mais o vazio, porque aprendeu que o vazio é o espaço onde nasce o poder. Ele não depende mais do mundo para sentir que existe, porque a validação mais profunda vem da própria consciência. O homem que domina o próprio silêncio não precisa provar sua força. Ela é percebida sem esforço. Sua simples presença impõe respeito. Não porque ele exige, mas porque carrega consigo uma paz que o barulho do mundo não pode comprar. Esse é o ápice da transformação. Ele atravessou o caos, enfrentou a sombra, destruiu o ego e reconstruiu a mente. Agora não há mais pressa, nem medo, nem necessidade. Ele entende que a solidão não é um refúgio temporário, é um estado de soberania interior. O homem que a domina não se isola por fraqueza, mas por sabedoria. Ele sabe que o silêncio é o campo onde se planeja, onde se reflete, onde se decide o rumo de tudo. O silêncio
É o trono invisível do autodomínio. No mundo ele parece calmo, mas dentro dele há uma ordem que o torna inabalável. Ele não se descontrola, não se desespera, não se dilui. Suas palavras são poucas, mas certeiras. Sua energia é firme, mas serena. Sua presença é a prova viva de que o poder real é o controle de si mesmo. O homem que domina o próprio silêncio é dono do próprio destino, porque nada externo consegue perturbá-lo. O caos dos outros não o afeta. A opinião alheia não o move, a solidão não o assusta. Ele se basta. E quando olha ao redor, entende que a maioria ainda vive tentando preencher o vazio com distrações, buscando sentido em ruídos, tentando esconder o medo do silêncio. Ele já não julga, apenas observa, porque sabe que a lucidez não é um prêmio, é um fardo que poucos suportam. O silêncio o tornou livre, mas também o separou. Essa é a marca dos que despertam. Caminham entre os homens, mas pertencem a outro nível de consciência. O destino desse homem não é o sucesso, é a transcendência. Ele não busca reconhecimento, busca significado. Ele não quer dominar o mundo, quer dominar a si mesmo. E nesse domínio, ele encontra a verdadeira paz. Porque o homem que não teme a solidão é o único que merece ser seguido. E se o mundo inteiro ruísse amanhã, ele permaneceria de pé, firme em seu próprio centro, inatingível, soberano. A solidão o fez entender o que poucos percebem. Quem governa o próprio silêncio, governa o próprio destino.